Domingo, 11 de julho de 2004. Não foi um dia fácil para Brittany Gregory, de 16 anos. Seu relacionamento com o namorado de 18 anos, John Fitzgerald, ultimamente vinha passando por um momento difícil. Ela passou a tarde dormindo e assistindo TV, tentando se distrair. Mas isso não ajudou por muito tempo. Naquela noite, teve uma discussão intensa pelo telefone com John, seu namorado. Frustrada e preocupada com o relacionamento, finalmente cedeu e decidiu se reconciliar com John. Naquela mesma noite, Brittany saiu para se encontrar com ele. Mas, infelizmente, não voltou para casa. Seu namorado disse que ela não foi até sua casa essa noite. No dia seguinte, o pai de Brittany, desesperado por ela não ter voltado, chamou a todos os conhecidos de Brittany, com a esperança de que tivesse ficado na casa de alguém. Mas não a encontrou. Então chamou a polícia. O caso comoveu o pequeno município de Brick Township e muitos vizinhos saíram à sua procura. O que poderia ter acontecido com Brittany? Pois então, vamos a este novo mistério resolvido. O primeiro caso de hoje nos leva a Brick Township. Brick Township é um município no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. É um dos maiores municípios entre os que a costa de Jersey abriga. Os residentes aqui costumam aproveitar seus finais de semana nos parques e praias que a cidade oferece. Brick Township é um deleite para os olhos devido ao seu cenário pitoresco. É também uma grande atração para os turistas, que geralmente alugam bicicletas para apreciar a beleza da cidade. Brick Township tem uma população de mais de 75 mil pessoas. Em 2003 e 2004, Brick Township foi classificada como a segunda cidade mais segura dos Estados Unidos, depois de Newton, Massachusetts. E neste lugar, nasceu e se criou Brittany May Gregory. Ela nasceu em 1º de abril de 1988. Inicialmente, morava com seus pais, Deborah Gregory e Joe Dunn. Mas quando Brittany era apenas uma criança, seus pais decidiram se separar. A partir de então, ela dividiu seu tempo entre os dois, já que compartilhavam sua custódia. Brittany tinha um total de 4 irmãos. Era a mais nova entre todos eles e tinha um vínculo especial com cada um. Barbara Jo Dunn era sua irmã, mais velha, filha dos mesmos pais, com uma diferença de idade de 3 anos. Além de Barbara, havia Brianna, William e Brian Gregory, que eram meios-irmãos de Brittany por parte de mãe. Em 2004, Brittany havia crescido e se tornado uma adolescente de 16 anos, inteligente e astuta. Tinha olhos azuis e cabelos loiros que pairavam sobre eles. Havia sempre um sorriso em seu rosto. Brittany adorava ir à escola. Era aluna do 3º ano na Brick Memorial High School. Como Brittany era uma excelente aluna, seus professores tinham grandes esperanças para seu futuro. Sonhava em estudar evidências de cenas de casos policiais e se tornar uma cientista forense para ajudar a resolver os casos. Quando se tratava de programas de TV, Brittany adorava aqueles sobre casos forenses. E como qualquer outra adolescente, Brittany também tinha um grande interesse por música. Ela idolatrava a popstar Britney Spears e tinha pilhas de pôsteres dela em seu quarto. Naquela época, em 2004, Brittany estava em um relacionamento estável com seu namorado de 18 anos, John Fitzgerald. Eles haviam se conhecido na escola, 2 anos antes, em 2002. Aqueles que conheciam Brittany a descreviam como uma garota fácil de lidar, que mesmo com apenas 16 anos, era bastante madura. Por ser a mais nova da casa, ela era muito amada e mimada por sua família, amigos, comunidade, bem como por seu namorado John. Segundo Deborah, mãe de Brittany, ela era mimada pela família, mas nunca foi vaidosa ou arrogante.
No domingo, 11 de julho de 2004, Britney, de 16 anos, estava tendo um dia difícil. Ela e seu namorado, John Fitzgerald, vinham brigando muito recentemente. Tudo começou 2 dias antes, no dia 9, quando Britney descobriu que John andava saindo com outra garota. Britney namorava John há quase 2 anos e estava incomodada com o fato de ele estar se afastando. Ela estava chateada e sua mente estava ocupada com pensamentos desagradáveis. No dia anterior, 10 de julho de 2004, Britney foi ao hospital visitar a namorada de seu irmão, Brian, que acabara de ter um bebê. Por volta das 2 horas da manhã de domingo, ela voltou para casa e foi dormir imediatamente. Acordou grogue ao meio-dia. A meia-irmã de 19 anos de Britney, Brianna, percebeu que não estava de bom humor. Para distraí-la de pensar em John, Brianna perguntou a Britney se ela queria visitar o irmão mais velho, William, que estava em uma prisão estadual na época, aguardando julgamento por acusações de ter roubado um homem após espancá-lo com uma barra de ferro. Mas Britney não queria ir e recusou a oferta de Brianna. Britney queria ficar em casa e dormir. Ela também queria entender o que estava acontecendo com John, seu namorado. Ela finalmente desistiu e ligou para John. John disse a ela que iria ao Point Pleasant Beach. Britney queria ir também e pediu a John que a pegasse no caminho. John recusou e Britney desligou o telefone frustrada. Naquela mesma noite, Brianna, a irmã de Britney, foi à casa do irmão Brian para cuidar dos filhos dele. Nessa hora, Britney estava na casa do pai, Dan. Por volta das 18h30, Brianna ligou para Britney para saber como ela estava. Britney disse que estava procurando uma carona para ir à casa de John. Ela queria se encontrar com ele e resolver as coisas. Britney pediu a Brianna para não se preocupar com ela e ficar com as crianças. Ela desligou, dizendo que voltaria em algumas horas. Naquela noite de domingo, Britney saiu de casa para ver John, mas não voltou. No dia seguinte, 12 de julho de 2004, o pai de Britney, Sr. Dunn, ficou preocupado quando não conseguiu encontrar Britney em lugar nenhum. Ele ligou para Brianna para perguntar se Britney estava com ela ou se sabia algo sobre seu paradeiro. Isso também deixou Brianna preocupada e foi imediatamente à casa de John para perguntar se na noite anterior ele havia encontrado Britney. John disse que ela não veio visitá-lo. Na segunda-feira, 12 de julho de 2004, à tarde, Brianna foi à delegacia local em Brick Township e relatou o desaparecimento de sua irmã. Naquele mesmo dia, por volta das 16 horas, os detetives Mark Byrne e Elliot Morgan assumiram o caso. Os detetives chegaram à casa do pai, Dunn, já que esse foi o último lugar onde Britney foi vista antes de sair. Eles começaram interrogando a família e os vizinhos de Britney, mas ninguém se lembrava de tê-la visto na noite anterior. Após um interrogatório minucioso, os detetives descartaram a possibilidade de alguém próximo a Britney estar envolvido em seu desaparecimento. Os detetives revistaram a casa de Britney e encontraram seu celular, maquiagem e diário. Para os detetives, o desaparecimento de Britney estava começando a parecer cada vez mais um sequestro. Brianna contou aos investigadores sobre o relacionamento conturbado de Britney e John. Ao ouvirem sobre a recente discussão de John com Britney, eles o chamaram à delegacia para interrogatório. John era uma pessoa de fala mansa. Ele disse aos detetives que amava Britney e ficou chocado ao ouvir a notícia de seu desaparecimento. John contou aos detetives que a última vez que encontrou Britney foi em 10 de julho de 2004. Como estavam tendo problemas no relacionamento, Britney, numa tentativa de acalmar as coisas, entregou a ele uma carta onde expressava a importância do relacionamento para ela.
Ela se desculpou por seu comportamento e até sugeriu que, no mínimo, eles poderiam permanecer amigos. A última vez que John falou com Britney foi quando tiveram a discussão pelo telefone em 11 de julho de 2004. Ele confirmou que estavam brigando e que Britney desligou o telefone quando ficou muito frustrada com ele. John também contou a eles que Britney disse que não ia falar novamente com ele. Como ainda não havia evidências contra John, os detetives não puderam apresentar acusações. A polícia fez John fazer um teste de polígrafo, o detetor de mentiras, mas ele passou no teste. Embora John tenha sido considerado inocente, não foi completamente descartado como um suspeito em potencial. A polícia quis a seguir interrogar os amigos de Britney. Ela tinha um círculo muito fechado de amigos que conheciam bem a ela e sua família. Eles contaram aos detetives que a família de Britney tinha um histórico de envolvimento com substâncias ilícitas e que sempre havia pessoas estranhas entrando e saindo da casa. A polícia achou essa informação bastante suspeita e voltou à família de Britney para aprender mais. Uma leitura superficial no diário de Britney e uma rodada intensa de interrogatórios com sua família revelaram muitos segredos enterrados da família. Em 1989, quando Britney tinha apenas 8 meses, ela foi enviada para morar com sua bisavó, Beatrice Wood. A senhora Wood assumiu a custódia de Britney e da sua irmã, Barbara Jo, até que a mãe delas conseguisse se reorganizar. Os pais de Britney, Deborah Gregory e o Sr. Dunn, nunca foram realmente casados. Deborah sofreu com um problema de adição por anos e, por isso, se separou do pai de Britney, entregando a custódia das meninas para a Sra. Wood, a bisavó delas. Deborah, a mãe de Britney, até se matriculou em um programa cristão de reabilitação para dependentes químicos na Flórida, mas abandonou o programa após começar a namorar outro residente. Além de Britney e Barbara Jo, Deborah teve outros 3 filhos, com um homem com quem foi casada por vários anos, que morreu em um acidente de carro. Registros do Tribunal de Família do Condado de Ocean mostraram que a custódia de Britney e Barbara Jo foi alterada 3 vezes nos anos 90, até que as 2 garotas, finalmente, ficaram sob os cuidados do Sr. Dunn em 3 de dezembro de 1997. O Sr. Dunn também tinha seus próprios problemas. Ele cumpriu 5 meses de prisão por roubo em 1991 e por posse de substâncias. Foi preso novamente em 15 de novembro de 2000 por posse de cocaína e sentenciado à liberdade condicional. O Sr. Dunn também tinha um longo histórico de uso de substâncias. Tinha muitos associados duvidosos e pessoas suspeitas estavam sempre entrando e saindo da casa. A polícia perguntou se alguma dessas pessoas suspeitas esteve na casa no dia em que Britney desapareceu. A irmã de Britney, Barbara Jo, deu aos detetives um nome: seu ex-namorado, Tony. Barbara Jo disse que Tony era frequentemente amigável demais com Britney, o que se tornou uma das principais razões para ela terminar com ele. Quando a polícia foi falar com Tony e perguntou sobre seu paradeiro na noite do desaparecimento de Britney, Tony deu um álibi. Ele disse que estava em casa com sua nova namorada. Tony não foi acusado, mas também não foi completamente descartado como suspeito. Também teve várias pistas e dicas que apenas levaram a becos sem saída. O caso ficou estagnado por dias. Os detetives estavam trabalhando duro para encontrar o corpo de Britney e, com sorte, a verdade por trás de seu desaparecimento. O caso de Britney chocou a comunidade da costa de Jersey. Para mostrar seu amor e apoio a Britney, alguns vizinhos formaram suas próprias equipes de busca, enquanto outros usavam fitas que diziam: "Encontre Britney". Em meados de julho de 2004,
como não houve ligações de resgate ou qualquer outro sinal de Britney, se presumiu que ela perdera a vida. Mas o caso finalmente fez algum progresso. Um informante que escolheu permanecer anônimo deu aos detetives informações sobre um novo suspeito. O informante contou à polícia sobre um homem chamado Jack Fuller Jr., que era um usuário de substâncias conhecido com um histórico criminal, e também um associado do pai de Britney, o Sr. Dunn. O informante disse que Jack lhe contou que machucou as costas enquanto cavava uma cova para enterrar uma garota que havia matado. Depois de ouvir no noticiário sobre o desaparecimento de Britney, o informante decidiu se manifestar. Os detetives descobriram que Britney conhecia Jack através da filha dele, Cassandra. Cassandra Fuller namorava o irmão de Britney, William, mas o relacionamento deles se deteriorou depois que ele foi preso. Em uma ocasião, Cassandra Fuller e Britney encontraram Jack desmaiado por uma overdose. Britney chorou ao vê-lo. Ela se importava um pouco com ele. Depois da confissão do informante, os detetives estavam agora atrás de Jack. Planejavam obter sua confissão em uma operação disfarçada. Na sexta-feira, 16 de julho de 2004, o informante planejou se encontrar com Jack em uma loja de conveniência. Os detetives fizeram o informante usar um gravador enquanto a polícia esperava nas proximidades. Em Nova Jersey, um indivíduo tem permissão para gravar uma conversa da qual participa, mesmo sem o consentimento da outra pessoa. Infelizmente, Jack não revelou nenhuma informação sobre Britney ou o local onde tirou sua vida, mas disse que queria tirar a vida de outra pessoa, um homem chamado Tommy. Jack mencionou que Tommy estava lá naquela noite, quando Britney estava procurando uma carona para a casa de John, seu namorado. O tal de Tommy foi a última pessoa a ver Britney viva. O Tommy que Jack estava mencionando era amigo de infância de Jack. Tommy Long era outro criminoso de carreira. Jack tinha planos de ir à casa de Tommy depois de se encontrar com o informante. A polícia conseguiu chegar à casa de Tommy antes de Jack e montou uma vigilância lá. Pouco depois, os detetives encontraram o carro de Jack, perto da casa de Tommy. Jack voltou para o carro alguns minutos depois com um galão de gasolina. Jack foi preso sob suspeita de tirar a vida de Britney e levado para a delegacia para ser interrogado. Tommy Long também foi levado para um interrogatório. A princípio, ele resistiu e relutou em falar sobre Jack, até que a polícia tocou a conversa de Jack com o informante e revelou a ele como Jack estava planejando matá-lo. Ao ouvir a conversa de Jack, Tommy contou tudo o que sabia à polícia. Ele disse que ele e Jack estavam dirigindo no dia 11 de julho de 2004 e decidiram ir à casa do Sr. Dunn. Alguns minutos depois, quando estavam saindo, Jack disse a Tommy que o deixaria em casa. Mas antes que pudessem sair, Britney entrou no carro de Jack e pediu se eles poderiam deixá-la na casa de seu namorado, John. Algum tempo depois, Jack deixou Tommy em sua casa e depois foi com Britney para deixá-la na casa de seu namorado, como ela havia pedido. Tommy alegou que foi então que Jack deve ter matado a garota. Jack foi confrontado com essa informação, mas disse que não sabia do que estavam falando. Ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Britney e pediu um advogado. Enquanto a polícia tentava fazer Jack confessar, outra testemunha se apresentou. Uma mulher ligou para a polícia e disse que algum tempo atrás, Jack a sequestrou. Ela afirmou saber onde Jack provavelmente levou Britney. A mulher era uma viciada em drogas e Jack havia prometido a ela um suprimento de drogas, mas ela não sabia que era uma armadilha. A mulher disse que por alguns meses Jack a manteve como refém, mas de alguma forma ela conseguiu escapar. A mulher contou aos detetives sobre um lugar na seção de Greenville, em Lakewood, Nova Jersey, onde Jack gostava de ir para se drogar.
O lugar ficava a menos de 2 quilômetros da casa de Jack. Na terça-feira, 27 de julho de 2004, quase 2 semanas após o desaparecimento de Britney, a polícia enviou uma equipe de busca para a área descrita pela mulher. Na semana anterior, essa área já havia sido vasculhada por algumas equipes, helicópteros e cães, mas nada foi descoberto. Essa dica da mulher era a última esperança dos detetives para resolver o caso de Britney. Se o que a mulher afirmava fosse falso, eles estariam de volta à estaca zero. Os detetives Mark Byrne e Elliot Morgan acreditavam que um novo olhar era necessário para essa busca. E assim, membros da Polícia Estadual e de outros departamentos de polícia vizinhos, além de cães farejadores, foram trazidos para investigar a cena. Alguns dos oficiais estavam de folga, mas pediram permissão para continuar a busca e trazer seus cães junto com eles. Quando um dos buscadores encontrou uma área na floresta, com um braço saindo da terra, ele alertou os outros membros da equipe. Eram centenas de policiais vasculhando múltiplas localidades. Tínhamos aviões do FBI, helicópteros da Guarda Costeira, tudo o que achávamos que poderia ajudar a encontrá-la. Por volta das 9 da manhã, o corpo nu de Britney foi descoberto. Havia um colar no pescoço com o nome de Britney, o que ajudou a confirmar sua identidade. Por volta das 13 horas do mesmo dia, a família de Britney recebeu a notícia devastadora da descoberta de seu corpo. A família permaneceu por horas na casa do Sr. Dunn, consolando-se mutuamente enquanto lutavam para aceitar a terrível notícia. Uma das tias de Britney, Susan Wood, foi a única parente que participou da coletiva de imprensa na tarde do mesmo dia da descoberta macabra. Ao ouvir os detalhes da cena, ela chorou silenciosamente e ficou muito perturbada para falar com qualquer repórter depois. Antes de sair, ela parou para abraçar os oficiais que encontraram o corpo de Britney, conseguindo apenas sussurrar seu agradecimento. Os oficiais se recusaram a dizer se o corpo da garota estava vestido quando foi encontrado ou se apresentava sinais de trauma ou agressão. Declararam que era muito cedo para determinar a causa da morte de Britney e onde ela faleceu. Um funeral foi organizado e Britney foi sepultada no cemitério Forest Green Park, em Morganville, condado de Monmouth, Nova Jersey. Enquanto investigavam mais o caso para confirmar o envolvimento de Jack no assassinato de Britney, os detetives descobriram que o carro de Jack, na época do desaparecimento de Britney, um Chevy Cavalier, havia sido avistado por um oficial na cena do crime. Quando o oficial se aproximou a Jack para perguntar o que ele estava fazendo na área, ele disse que seu cachorro havia desaparecido e que ele estava procurando por ele. Jack não foi mais questionado e foi liberado. O carro de Jack foi enviado para uma inspeção mais detalhada e vestígios de sangue foram encontrados dentro. Quando uma amostra desse sangue foi testada com o de Britney, o resultado foi compatível. Isso, junto com as testemunhas e as gravações da voz de Jack na fita, foi evidência suficiente para prender Jack. Em 2004, Jack Fuller Jr., de Howell, foi acusado de tirar a vida de Britney May Gregory e foi encarcerado na prisão do condado de Ocean, com uma fiança de $1 milhão. Mesmo assim, ele manteve sua inocência e negou qualquer envolvimento no caso de Britney. Mais de um ano depois, na terça-feira, 18 de outubro de 2005, Jack declarou-se culpado do caso de Britney, na noite de 11 de julho de 2004. Jack afirmou que socou Britney pelo menos 2 vezes, no rosto e na cabeça, porque ela tentou impedi-lo de fumar crack, enquanto ele a levava para a casa do namorado. Britney começou a fazer sons de engasgo e gorgolejo, enquanto sangue escorria de seu nariz e boca. Jack continuou a se drogar.
Quando finalmente prestou atenção em Britney, ela já havia parado de respirar. Na sexta-feira, 13 de janeiro de 2006, Jack, de 40 anos, entrou na sala do tribunal para a sentença. Com a cabeça raspada, cavanhaque e várias tatuagens pelo corpo, Jack manteve o rosto impassível durante toda a audiência. Quando perguntado se gostaria de se dirigir ao tribunal antes do juiz proferir a sentença, Jack simplesmente respondeu: "Não, senhor." O advogado de Jack, John Goines, também não disse nada em defesa de Jack. Em vez disso, pediu ao juiz Grasso que apenas sentenciasse seu cliente. O juiz Grasso sentenciou Jack a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de Britney Gregory, de 16 anos. A família e os amigos de Britney ocuparam 3 fileiras de assentos atrás de Jack. Deborah Gregory, mãe de Britney, foi o único membro da família da vítima a se dirigir ao tribunal. Ela disse que a família de Britney não acreditava que Jack estava contando toda a verdade sobre o assassinato de sua filha. Questionou por que Jack levou Britney, por que a deixou morrer, em vez de levá-la a um hospital, porque tirou suas roupas antes de enterrá-la e por que escolheu não contar à polícia onde havia enterrado o corpo. Deborah afirmou ainda que perder sua filha era um sentimento de partir o coração e que ainda havia muitas perguntas sem resposta. Ela acreditava que a verdade sobre a morte de Britney morreria com Jack. Deborah usava um anel marcado por sinais de pá que Britney estava usando no dedo quando seu corpo foi descoberto. Chamando Britney de seu pequeno anjo, Deborah Gregory disse que sua filha morreu por algo em que acreditava fortemente: seu repúdio às drogas. As palavras finais de Deborah ao tribunal foram: "Ele está escapando da prisão perpétua, mas não escapará de sua própria mentira. Deus terá seu dia com ele." Adicionando a sentença de Jack, o juiz Grasso deu a ele 5 anos de liberdade condicional por fatores agravantes, caso Jack vivesse até os 70 anos, idade em que estaria ao ser liberado. Em 2008, a Brick Memorial High School, onde Britney estudou, iniciou um programa de ciência forense em memória de Britney. John disse que se sentia culpado por não ter voltado para buscar Britney quando ela ligou. Eles estavam apaixonados, e Britney até havia pedido John em casamento quando completasse 18 anos. Ela queria criar uma família com ele. Mrs. Wood, bisavó de Britney, disse que ela nunca parecia tentada pelas drogas. Não saía muito, preferindo ficar em casa fazendo suas tarefas escolares. Mrs. Wood disse que Britney havia planejado visitá-la em Las Vegas, em agosto de 2004. Antes do trágico incidente, Britney escreveu uma carta para ela, agradecendo-lhe por enviar $25 para seu baile de formatura. Ela também afirmou que sentia saudades e amava a bisavó, prometendo visitá-la em breve. Embora seus entes queridos nunca fossem capazes de se recompor totalmente após sua perda, eles receberam uma pequena dose de paz, sabendo que o homem responsável por tirar a vida de Britney agora estava enfrentando as consequências. Você acha que Jack Fuller Jr. contou toda a verdade sobre o crime que cometeu? Ou acredita que as autoridades optaram por esconder da família de Britney algumas informações sensíveis sobre seu assassinato? Então vamos ao segundo caso deste documentário. – 14 de maio de 2010. Tom Stevens escutou o que parecia ser tiros ao longe, mas não ficou muito preocupado. Não era raro acontecer. Um tempo depois escutou gemidos, como lamentos dentro do seu terreno. Saiu ao quintal e viu uma mulher se arrastando. Logo, ao ajudá-la a se levantar, viu uma ferida, talvez de bala, no seu peito. Alarmado, então ligou para o telefone de emergência da polícia. Ele disse ao atendente que a mulher tinha recebido um tiro no peito e passou seu endereço.
A pedido do atendente, passou o telefone para a mulher. E o atendente continuou a falar com ela. Aqui o agente do departamento do xerife. Qual é o seu nome? Susan Multanen, Ok, Susan. Onde aconteceu? no local mais abaixo. Ok, para onde foi o atirador? Ele ainda está na casa? Eu não sei porque eu rastejei pela floresta e fugi de lá. Você acha que ele estava indo embora? Realmente não sei. Que tipo de carro ele dirige? Eu não sei. Ele tem um carro da polícia. Susan Multanen deu seu último testemunho a um atendente do serviço de emergências. Ouvindo sua voz calma, você não acreditaria que havia acabado de ser alvejada no peito ou que perderia a vida em menos de 20 minutos. Mas não antes de revelar alguns segredos sombrios. Os detalhes que surgiram dessa chamada levariam os investigadores por um caminho que eles nunca esperaram. Eles estavam prestes a desvendar um dos casos mais incomuns e perturbadores que o condado de Pierce já havia visto. Quem foi o atirador? Por que Susan foi o alvo? E como suas últimas palavras levarão os oficiais à verdade? Bem-vindos uma vez mais a Mistérios Resolvidos, onde trazemos casos do mundo todo. Hoje trazemos o surpreendente caso do casal Multanen. O caso de hoje nos leva a Gig Harbor, uma cidade no condado de Pierce, no estado de Washington. Tem uma população de 12 mil habitantes. Gig Harbor se autodenomina a cidade marítima e mantém uma forte conexão com sua herança marítima. Devido ao seu acesso próximo a vários parques estaduais e municipais e a orla histórica, que inclui boutiques e restaurantes finos, tornou-se um destino turístico popular. Monty Multanen, de 70 anos, e Susan Multanen, de 68, eram os pais de Sarah Myron, que era casada com o xerife adjunto do condado de Pierce, Alan Myron. Eles viviam em um pequeno e pacífico bairro, em Vancouver, no estado de Washington, Estados Unidos, e os vizinhos lembravam-se deles com carinho. O vizinho dos Multanens, Crick, descreveu Monty Multanen como o tipo de cara que via alguém trabalhando duro e imediatamente vinha ajudar. Crick disse que sua propriedade fica em uma pequena colina e ocasionalmente neva em sua longa entrada. Eu saía e começava a trabalhar na neve, e aí vinha Monty com sua pá de neve. Disse Crick. Ele trabalhava duro até que pudéssemos terminar tudo. Eu nunca pedi ajuda a ele. Ele simplesmente vinha. Uma vizinha dos Multanen disse que eles sempre cortavam algumas rosas do seu jardim para dar a eles antes de sair da cidade, junto com uma nota, explicando para onde estavam indo e como contatar seus 2 filhos em caso de emergência. Mas em 14 de maio de 2010, antes de sair da cidade pela última vez, eles não falaram com ninguém. O que estava prestes a acontecer chocaria a todos, porque o casal era extremamente gentil. Eles criaram vários filhos adotivos, junto com sua filha Sarah e seu filho Eric. Monty passava a maior parte do tempo cuidando de seus filhos e netos, enquanto sua esposa Susan era enfermeira registrada e depois mudou de carreira para cuidar da família. Agora, voltemos ao início de nosso relato, para começar a entender que foi que aconteceu. Susan rastejou pela floresta para pedir ajuda até a casa deste vizinho. Este vizinho, Stevens, ligou para o telefone de emergência da polícia
Depois que Stevens forneceu o seu endereço, foi revelado que ela rastejou desde a casa de seu genro, Alan Myron, que era o xerife adjunto do condado de Pierce. Durante a conversa, tanto Stevens como a polícia ficaram sabendo que essa senhora era a sogra do vice-xerife e foi ferida na casa dele, e ele foi quem atirara nela. Ela não sabia onde estava o vice-xerife, mas havia outro ponto de preocupação, que era a esposa dele, Sarah. Stevens lhe perguntou a Susan, e ela informou que a esposa do vice-xerife estava no Hospital St. Francis, em Federal Way, com uma de suas filhas que estava doente, o que significava que ela não esteve lá durante o reinado de terror de Myron. No momento dos tiroteios, os outros filhos não estavam em casa. Depois de um tempo, os despachantes entraram em contato com Stevens para descobrir seu endereço exato e entender quão longe estava sua casa da casa de Myron. Mas tudo o que Stevens sabia era que ele havia encontrado essa mulher em sua propriedade e que o marido dela provavelmente ainda estava com o vice-xerife. Susan Multanen, apesar da dor do ferimento da bala em seu peito, foi capaz de falar com os despachantes do outro lado da linha. Sua voz estava calma e clara. Ok, Susan. O policial Myron atirou em você e no seu marido? Sim. Para onde ele foi? Ele ainda está na casa? Eu não sei porque eu rastejei pela floresta e consegui fugir de lá. Então, a última vez que você o viu, ele estava dentro da casa? Bem, eu estava no andar de cima, em um apartamento no andar de cima, sobre a garagem deles. E eu vim pelo caminho dos fundos, pela floresta. Eu vim aqui, a 2 casas de distância. Mais tarde seria revelado que ela deu a eles informações mais do que suficientes para lidarem com o caso. O grande problema era que ninguém sabia para onde Myron havia ido. Enquanto os agentes estavam a caminho, eles tentaram determinar se havia mais alguém com Myron. Se houvesse, isso significaria que alguém mais estava em perigo de ser baleado. Você sabe se há mais alguém além do seu marido e Myron lá? Nossa neta estava lá comigo. Qual é o nome dela? Kristen. Ela é filha de Alan? Sim. E ela estava na casa quando você saiu? Ela estava no apartamento comigo, e depois ele saiu com ela. Então, eles estavam na garagem. Então, Alan e Kristen estavam na garagem quando você os viu pela última vez? Sim. Você acha que eles estavam indo embora? Eu não sei. Que tipo de carro ele dirige? Eu não sei. Ele tem um carro da polícia e também um tipo de sedã antigo. De que cor é o sedã? Cinza. 4 portas? Acho que sim. Susan lutou, apesar de sua angústia, para responder às perguntas e forneceu detalhes cruciais sobre o incidente. As perguntas pareceram justificadas para a polícia, que logo percebeu que a filha de Alan, Kristen, de 15 anos, estava na casa. Alan a levou para a garagem e a polícia suspeitou que ele a havia feito refém em um de seus veículos. Temendo por sua segurança, Susan e seu vizinho Stevens trancaram-se em um quarto nos fundos e apagaram as luzes. Escondida no quarto dos fundos dessa casa, Susan não conseguia ver a casa de sua filha, mas comunicou aos policiais seu medo e sua localização. Estava ali, sem saber como estava seu marido. Também contou aos policiais que depois que Alan atirou no seu marido, antes de atirar no peito dela e fugir com sua filha Kristen, Alan disse a Susan que havia tirado a vida do seu marido. Mas quem era Alan Myron? Ele era um policial exemplar. Durante os 11 anos em que Myron trabalhou no departamento do xerife, ele só foi repreendido uma vez, por não ser cortês após responder a um chamado da polícia. Isso mostrou que ele era um policial em quem a comunidade podia confiar amplamente. Todos os que foram entrevistados sobre Alan Myron tinham a mesma coisa a dizer. Ele tinha uma vida perfeita.
Myron era conhecido por ser um defensor ferrenho das vítimas de violência doméstica, procurando até soluções para o problema generalizado e clamando por mais punições para os envolvidos nesses casos. Ele estava a fazer campanha por programas mais duros para prevenir tragédias domésticas. Trabalhava com Lane Judson, pai de Crystal Bramer, que foi vítima do seu marido. Para prevenir esse tipo de casos, ele entrou em contato com Judson por mensagem, dizendo: "Meu interesse não é apenas pessoal, mas profissional. Sou membro da polícia. Estou pessoalmente chocado com a falta de integridade que é mostrado a este tópico. Estou surpreso que alguém não tenha vindo olhar essas coisas ou descobrir o porquê." Amigos e familiares disseram aos repórteres do Seattle Times que os Multanens eram próximos do genro. Muitas vezes, Susan Multanen levava para Alan Myron seus bolinhos favoritos, Little Debbie's, quando eles iam a Gig Harbor para visitas. Myron batizou seu labrador amarelo, de Monty, em homenagem ao sogro. Então, que levou Myron a tão terrível situação? O que Susan contou à polícia e posteriores declarações poderiam explicar isto. A natureza da discussão, que desencadeou os trágicos acontecimentos na casa dos Myrons, permanece obscura. Familiares disseram que os Multanens estavam ajudando os Myrons financeiramente, desde a lesão nas costas de Alan Myron, que o levou a trabalhar de forma leve cerca de 2 anos atrás. Susan explicou que ela e seu marido Monty vieram para o condado de Pierce para ficar com os Myrons, devido à deterioração do relacionamento de sua filha e seu genro. Susan revelou que o vice-xerife Myron, por um tempo, abusou emocionalmente de sua filha, levando ao afastamento do pai. As ações de Alan pareciam motivadas por uma dinâmica familiar caótica e por tensões de longa data. No dia do incidente, a situação agravou-se devido ao ambiente abusivo em curso. As crianças já estavam afastadas. E uma filha estava internada por transtorno alimentar e depressão, complicando ainda mais a dinâmica familiar. A filha de Alan, Kristen, também ligou para a emergência. Depois de testemunhar seu pai atirar em sua avó. Durante o incidente, ela se escondeu no porão, contando mais tarde aos agentes que foi acordada por tiros e viu seu pai atirar em seus avós. Alan então moveu o corpo de Monty para a garagem e levou Kristen para a casa principal, culpando sua esposa por suas ações. Na casa principal, Alan se trancou com armas no quarto principal, instruindo Kristen a ficar no porão. Enquanto isso, Susan, ferida, conseguiu rastejar até a casa do vizinho. Um amigo da família foi à casa dos Myrons, encontrou Kristen e tentou acalmar Alan, mas ele disse que fosse para o porão. A casa logo foi cercada pela polícia, levando a uma negociação de reféns. O impasse continuou, com 2 pessoas que perderam a vida, e Alan recusando-se a se render. Após prolongadas negociações, ele permitiu que a filha e o amigo da família saíssem. A polícia foi cautelosa, não tinha certeza do número de armas na casa e Alan, ele próprio um policial, estava ciente das táticas da polícia. Nas 7 horas seguintes, Alan expressou suas queixas à polícia e falou principalmente da deterioração de seu casamento e culpou os seus sogros por esses problemas. Ele expressou frustração com o departamento do xerife, especialmente depois que a lesão nas costas o deixou em serviço leve por 2 anos. Alan acreditava que seus problemas matrimoniais decorriam da interferência de seus sogros, o que o levou às suas ações. A polícia teve dificuldade em negociar com Alan, que monitorizava as suas comunicações e ocasionalmente respondia. Ele permaneceu em casa, armado e desanimado, enquanto a situação se arrastava. As motivações de Alan revelaram questões profundas, mas o resultado trágico deixou uma família destruída e uma comunidade em estado de choque. Ele responsabilizava de todos os acontecimentos aos seus sogros,
Ele falava sobre os mesmos Multanen, que foram muito próximos não só de sua esposa, mas também dele. Sempre que eles iam visitá-los em Gig Harbor, Susan fazia os bolinhos preferidos de Alan. E Myron até batizou seu cachorro de Monty, em homenagem ao sogro. Quando Myron teve a lesão nas costas, os Multanen não hesitaram em ajudar financeiramente a família de Myron. Por volta das 22 horas, os agentes policiais, que cercavam a casa, ouviram um tiro abafado. A polícia e a equipe da SWAT invadiram a casa e encontraram Myron sem vida. Perto de seu corpo havia 4 armas. Não ficou claro qual delas ele usou para atirar em si mesmo. Durante a ligação para a emergência da polícia, Susan Multanen revelou que Myron foi um marido abusivo por um tempo. Myron era um ativista defensor das mulheres que sofriam violência em seu lar. E foi revelado que esse defensor da prevenção da violência no lar era ele mesmo um agressor. Desde muito tempo antes de puxar o gatilho contra os sogros, que o trataram como um querido familiar, quando eles chegaram para detê-lo em suas ações contra sua família, ele tirou a vida deles e depois a própria vida. Durante todo esse tempo, Myron nunca assumiu a responsabilidade por suas ações. Após o desenrolar dos trágicos acontecimentos, a polícia do condado de Pierce lançou uma investigação sobre o caso para descobrir o que exatamente aconteceu. O que poderia levar um homem, que seus amigos descreveram como uma pessoa gentil, a de repente atacar e tirar a vida de seus sogros? No dia anterior ao incidente, Sarah Myron contatou o supervisor imediato de seu marido, expressando preocupação sobre como ele se comportou quando foi visitar a ela e a filha mais velha no hospital. Naquela noite, Myron apareceu de repente, e elas não queriam vê-lo, o que o deixou furioso. Mas esta não foi a primeira vez que o casal brigou. As investigações revelaram que seus vizinhos já haviam ligado para o número de emergência da polícia nos últimos 4 a 5 anos por causa dos gritos que ouviram na casa de Myron. Em vez de policiais virem verificar na casa dos Myron, o problema era resolvido por telefone. Sarah Myron, sem saber que seus pais haviam perdido a vida, uma hora depois, contatou um detetive de casos domésticos do Departamento de Polícia. Ela marcou consulta para segunda-feira, 17 de maio de 2010, mas mal sabia que era tarde demais. Na verdade, Myron tentou esconder o que fez, escondendo o corpo de Monty na garagem e lavando com mangueira a entrada onde Monty caíra. Durante as investigações, a filha de 15 anos ficou traumatizada demais para falar com a polícia. Todas essas peças juntas disseram à polícia que Myron não era apenas um vice-xerife, mas também um perpetrador de violência doméstica que finalmente explodiu. A natureza da discussão, que acabou por desencadear os trágicos fatos, não foi clara, e o resultado foi a perda de 2 vidas inocentes. 2 pessoas perderam a vida. Acreditamos que foram tiradas por um vice-xerife, Alan Myron, um homem que usava um distintivo e protegia as pessoas, mas depois ultrapassou os limites e passou de protetor a criminoso. Acredito que isso deveria ser chamado exatamente o que é. Então você não me ouvirá usando a palavra tragédia, você me ouvirá usando a palavra assassinato. Após o terrível incidente, o paradeiro de Sarah Myron e de seus 4 filhos foi escondido do público, na tentativa de proteger sua privacidade. A comunidade realizou uma reunião, no dia 16 de maio de 2010, para lembrar o casal Multanen. Mesmo que tenha sido reconhecido que Alan Myron cometeu o crime, a questão que resta era: ele explodiu de repente ou sempre foi assim? O que você acha do caso em que 3 pessoas perderam a vida? Você acha que poderia ter havido melhores esforços para salvar a família, identificando Myron como autor de violência contra sua mulher?
Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Adoraríamos ouvir de você. E assim, damos por concluído o triste caso do casal Multanen. Para mais histórias de casos reais mais cativantes, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. E até o próximo Mistério Resolvido.